Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre relações de Girard, que são relações entre as respostas, entre as soluções das equações algébricas. Girard foi um matemático francês, nasceu em 1595 e publicou um livro em 1629, no qual ele afirmava que uma equação algébrica de grau n tem n soluções, mas ele não afirmou que essas soluções eram necessariamente números complexos. Isso está relacionado com a consequência do teorema fundamental da álgebra e por aí vai. Enfim, mas é possível que a grande contribuição de Girard tenha sido, uma das grandes contribuições, tenha sido realmente as relações entre as raízes, tá ok? Então vamos estudar um pouco aqui as relações entre as raízes, entre as respostas de equações. Vamos começar com o caso que você provavelmente já conhece, que é soma e produto das raízes, das respostas, das soluções de uma equação de segundo grau. Aqui uma equação de segundo grau escrita naquele formato convencional, dependendo dos coeficientes A, B e C. E só lembrando um pouquinho da nomenclatura, A é o termo coeficiente dominante, C é o termo independente. Essa nomenclatura aparece aqui, equação igual a zero. E aqui a equação anterior igual a ela mesma, né? Só que ela mesma escrita num outro formato, nesse formato aqui chamado de forma fatorada, que é uma forma que depende das raízes da equação. Se a equação é de grau 2, ela tem duas soluções, e essa forma de escrever aqui, então, ela permite que você escreva a equação a partir das suas raízes e do seu coeficiente dominante, tá? Aqui nesse primeiro momento eu estou fazendo uma demonstração que se aplica aos casos que vêm a seguir, mas que eu não vou fazer novamente. Isso aqui é só para que você não fique com a ideia que as conclusões que nós vamos chegar aqui no final, elas saíram do nada. De onde surgiu isso? É importante saber utilizar o resultado depois, tá? Mas só para que você tenha uma ideia, então estou partindo aqui de uma equação do segundo grau, reescrevi essa mesma equação, só que com base nas suas raízes. E aqui o próximo passo da minha demonstração é pegar esse termo, o coeficiente dominante aqui, e passar ele dividindo. Ele passou dividindo o ax quadrado, cancelou a com a, ficou somente x quadrado aqui. Passou dividindo o bx e o c. Temos então aqui a mesma equação anterior, só que escrita num outro formato. Aqui eu vou fazer a distributiva x vezes x, x vezes x2, x1 vezes x e x1 vezes x2. Vou encontrar aqui um termo x quadrado, que vem do x vezes x. Eu tenho dois termos que envolvem x daí, né? O x vezes x2 e o x vezes x1, que eu vou colocar aqui o x em evidência, sobrando x1 mais x2. E um termo independente aqui, um termo que não tem x, que tem só a multiplicação das raízes, que é x1 vezes x2, menos com menos deu mais aqui. Tá? Dessa forma, eu tenho uma igualdade de polinômios, vou comparando. Olha, quem multiplica x ao quadrado aqui, que é o número 1, é igual a quem multiplica x ao quadrado aqui, que é o número 1. Aqui eu não tiro muita informação, mas aqui eu tiro. Quem multiplica x aqui, que é b sobre a, positivo, é igual a quem multiplica x aqui, que é menos x1 mais x2. Aqui eu chego a uma conclusão, que é a soma das raízes x1 mais x2 é igual a quem está desse lado aqui, que é b sobre a, com o sinal trocado. Tá? E aqui eu tenho a seguinte relação também. A multiplicação das raízes x1 vezes x2, que é o termo independente desse polinômio do lado direito aqui, é igual ao termo independente aqui, que é c sobre a. Ou seja, a multiplicação das raízes da equação de segundo grau é dada pelo resultado do quociente c, que é o termo independente, dividido por a. Isso aqui você já conhecia, provavelmente do nono ano. É a soma e produto das raízes da equação de grau 2. Essa demonstração que foi feita aqui, ela se aplica a uma equação de grau 3 também. Só que na equação de grau 3, o que vai acontecer? Eu tenho três soluções, tenho três respostas, x1, x2 e x3. Aplicando aquela demonstração, nós vamos concluir o seguinte: a soma dessas raízes é dada por menos b sobre a.
E o produto, que agora eu tenho 3 para multiplicar. O produto é dado por termo independente D dividido por coeficiente dominante A. Termo independente dividido por coeficiente dominante D dividido por A, com o detalhe do sinal de menos. E o C sobre A, que antes era o produto? Olha, na verdade, C sobre A não é exatamente o produto. Ele era o produto aqui na de grau 2, porque aqui, quantas raízes eu tinha? 2. Quantos grupinhos com 2 elementos eu consigo montar? Aqui com 2 raízes, consigo montar um grupinho só, então dá o produto. Quando você vem para uma equação de terceiro grau, você consegue montar vários grupinhos com 2 raízes aqui. No caso, 3 grupinhos multiplicando, utilizando multiplicação. Perdão. Então, eu tenho aqui que C sobre A no fundo, ele é mais do que o produto das raízes, na verdade. Ele é a soma dos produtos das raízes de 2 em 2. Como você vai perceber no próximo slide, aqui D sobre A é o produto. Mas na verdade ele é o produto porque eu tenho 3 raízes. Se eu tiver mais que 3, no próximo slide aqui, olha, para uma equação de grau 4, a demonstração seguiria a mesma linha de raciocínio. E eu chegaria à seguinte conclusão aqui. A soma é menos B sobre A. O produto das raízes é termo independente dividido por A. Termo independente aqui é E, coeficiente dominante A. Produto E sobre A. Mas quem que é então C sobre A e o menos D sobre A? Olha, o C sobre A continua sendo sempre a soma dos produtos das raízes de 2 em 2. Só que o número de produtos que eu consigo montar vai aumentando. Quem que é o menos D sobre A, que era o produto antes? Na verdade, não que era o produto, era a soma dos produtos das raízes de 3 em 3. Só que antes, na equação de terceiro grau, só tinha um grupinho de 3. Aqui eu tenho vários. Uma observação interessante que eu vou começar a comentar no próximo slide é a soma é sempre menos B sobre A. E o produto é sempre termo independente dividido por A. Com o seguinte detalhe, se o grau é par, esse sinal aqui é mais. No slide anterior, o grau era ímpar. Vou voltar aqui. No slide anterior, o grau era ímpar. Então, aqui você tinha menos D sobre A, termo independente dividido por A, só que com menos. Tá? Essa é a ideia geral. Isso vale para as equações algébricas, então a gente precisa pensar um pouquinho nas relações e tentar aplicá-las nas resoluções dos exercícios. Eu tenho agora em seguida aqui 5 exemplos para que nós possamos falar um pouco sobre como aplicar relações de Girard na resolução de exercícios de equações algébricas. Tá? Então, antes dos exemplos, aqui aquela conclusão que eu falei no slide anterior. A soma das n raízes de uma equação algébrica de grau n é sempre dada por menos B sobre A. E o produto, nós precisamos tomar um cuidado para não ficar falando que produto é C sobre A. Olha, na verdade, isso aí funciona bem para a equação de grau 2. Mas o produto ele é o quê? É sempre o quociente entre, nessa ordem, termo independente e coeficiente dominante. Tá? Com um detalhe, se o grau da equação é par, então o sinal aí, colocado entre aspas, o sinal desse quociente é positivo. Se o grau da equação é ímpar, então o sinal desse quociente é negativo. Tá ok? Muito bem. Vamos aplicar isso então na resolução de alguns exercícios. Vamos lá, vamos pegar aqui algumas equações algébricas e vamos resolver utilizando o Girard. Na verdade, o primeiro aqui que eu gostaria de comentar é uma equação que não tem dica nenhuma para resolver. E você sabe que uma equação, quando não tem dica nenhuma para resolver, talvez seja interessante você considerar a possibilidade de começar utilizando o teorema das raízes inteiras. O teorema das raízes inteiras diz que se a equação algébrica de coeficientes inteiros tem uma raiz inteira, essa raiz ela é um divisor do termo independente. Então, quem divide aqui o termo independente, que é 8? Os números mais ou menos 1 dividem, mais ou menos 2 dividem, mais ou menos 4 dividem
e mais ou menos 8 dividem. Ah, mas eu teria que fazer 8 testes. Olha, veja bem, você estava com infinitas possibilidades de resposta, agora você tem 8. Melhorou bastante, né? Então eu vou começar aqui, vou fazer um Breuer-Ruffini. Então minha ideia é resolver e depois fazer uma checagem, dar uma analisada nas relações entre as respostas. Então eu vou anotar aqui no Breuer-Ruffini, você sabe, os coeficientes do polinômio. Então eu tenho aqui 1, tenho menos 3, eu tenho 6, eu tenho menos 12 e tenho 8. E eu vou fazer um teste com o número 1, porque é fácil para mim. Aliás, eu gostaria de ressaltar também o seguinte, só lembrando a seguinte propriedade. A soma desses coeficientes está dando quanto? Tem aqui, ó, 1 mais 6 dá 7, mais 8, 15, menos 15, 0. A soma está dando 0, então realmente 1 vai ser raiz, 1 vai ser resposta, vai ser solução dessa equação. Então uma checagem rápida, mas eu vou colocar 1 aqui, porque daí eu caio de grau 4 para grau 3 e vou tentando outras saídas. Então vou colocar o número 1 aqui, copio o primeiro. 1 vezes 1, 1, menos 3, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 6, 4. 4 vezes 1, 4, menos 12, menos 8. Menos 8 vezes 1, menos 8, mais 8, 0. Eu já sabia disso, eu sabia que 1 era a resposta, que 1 era a solução. O resto realmente deu 0. Continuando aqui, eu percebo que a soma dos coeficientes 4 mais 1, 5, menos 10 não dá 0. Então 1 não é raiz, não adianta tentar com 1. Eu vou tentar aqui com o número 2. Vamos ver o que acontece. 1 vezes 2, 2, menos 2, 0. 0 vezes 2, 0, mais 4, 4. 4 vezes 2, 8, menos 8, 0. Beleza, o número 2 também é raiz. Eu tenho agora aqui os coeficientes de uma equação de grau 2. X² mais 0 vezes x mais 4. Essa equação ela é incompleta em B, eu posso fazer por Bhaskara, mas eu vou isolar o x² aqui e vou calcular a raiz quadrada, menos 4. Raiz quadrada de menos 4, você sabe que é a raiz quadrada de 2, que é a raiz quadrada de 4, que é 2, vezes a raiz quadrada de menos 1, que é I. Cheguei aqui, encontrei as 4 respostas. O conjunto de solução dessa equação tem 4 respostas, porque ela é quarto grau. Então você tem as respostas 1, aqui, tem aqui o número 2, e as outras duas respostas estão aqui, mais ou menos 2i. Resolvi, não utilizei Girard, vou fazer agora os comentários usando Girard para poder fazer uma análise inicial de como funcionam aqui as coisas. As raízes da sua equação, então, aqui, são raízes são. Lembrando que o teorema das raízes complexas ficou feio aqui, né, gente? Mas é mais ou menos. O teorema das raízes complexas diz que se a tua equação tem uma raiz complexa, o conjugado dela também a raiz está acontecendo aqui. Tá? As raízes, então, fechando, eu tenho 1, 2, 2i e menos 2i. A soma das raízes é 1 mais 2 mais 2i menos 2i, que dá 3. De onde vem esse 3? Vem do b, que é menos 3. Então, menos b dividido por a, que é 1. De fato, isso é verdade. E o produto das raízes? Multiplicação das raízes. Eu teria aqui 1 vezes 2 vezes 2i vezes menos 2i. Então, eu tenho aqui 2 vezes 2i, 4i, vezes menos 2i, menos 8i quadrado. Só que i quadrado é menos 1. Menos 1 vezes menos 8 dá mais 8. De onde vem isso? Vem do termo independente, que é 8, dividido pelo coeficiente dominante, que é 1. Aqui só para a gente checar. Tá ok?
Então, seria aqui uma resolução e uma análise aqui para a gente ter uma ideia de que fato que funciona mesmo, tá ok? Muito bem, vamos para o próximo slide então. Então, vamos utilizar Girard agora para resolver a equação. Tá? Um problema um pouco mais específico agora. Problema que diz o seguinte: a soma de duas raízes. Não é a soma das raízes, a soma de duas. Essa equação de terceiro grau, você sabe que ela tem as raízes x1, x2, e x3. A soma dessas raízes, x1 mais x2 mais x3, segundo Girard, vem de menos b, então vai ficar menos 6, dividido por a. A soma das raízes, x1 mais x2 mais x3, dá 3. Mas quais são as raízes? Eu não sei, eu sei que a soma dá isso aí. Agora, esse exercício tem a seguinte informação: a soma de duas raízes é 6. Mas quais duas? Quaisquer duas. Por exemplo, vou pegar essas duas aqui. Ó. x1 mais x2. Eu vou trocar por 6. Vou trocar por 6 e vou continuar resolvendo aqui. Ó. 6 mais x3 é igual a 3. x3 é igual a menos 3. Encontrei uma raiz. Se eu encontrei uma raiz, eu faço o briô e eu acho as demais. Vou fazer briô aqui. Os números são 2, menos 6, menos 20, mais 48. Então, vou colocar aqui o menos 3, que eu sei que é raiz, aqui no final vai ter que dar 0. Copio primeiro. 2 vezes menos 3, menos 6, menos 6, menos 6, menos 12. Menos 12 vezes 3, mais 36, menos 20, mais 16. 16 vezes 3, negativo menos 48, mais 48, 0. Eu já sabia, tinha que dar 0 mesmo. Tá? Esses aqui são os coeficientes de uma equação de segundo grau, que agora eu vou resolver por Bhaskara, por exemplo. 2x² menos 12x mais 16. Simplificando aqui, eu tenho x² menos 6x mais 8. Eu posso inclusive usar as próprias relações de Girard para resolver, mas fazendo por Bhaskara eu tenho aqui, ou enfim, né, 2 e 4 como respostas. Observe que a soma das raízes, que agora eu conheço as raízes, né? A soma 2 mais 4 mais menos 3, de fato, dá 3, como era observado aqui no começo pelas relações de Girard. Tá ok? Muito bem. Próximo exemplo. As raízes da equação abaixo estão em progressão aritmética. Progressão aritmética é uma sequência numérica. Progressão aritmética é uma sequência numérica na qual, para você ir de um número para o seguinte, você tem que adicionar uma razão, adicionar um número real. Então, eu posso pensar nas raízes da seguinte forma. Primeiro, quantas raízes essa equação tem? Era terceiro grau? Tem 3 raízes. As raízes eu vou chamar de x1, x2 e, adivinhe, x3. Se tivesse mais uma, seria x-burger, hein? Você pode pensar na progressão aritmética como sendo o seguinte: primeiro termo mais a razão, ou seja, x1, primeiro termo, o segundo é o primeiro mais a razão, x1 mais a razão. E o terceiro termo é x1 mais a razão 2 vezes. Essa maneira é interessante, mas ela não vai ajudar a resolver essa questão. Talvez o interessante seja pensar no seguinte: vamos começar do segundo termo, que é o x2. Quem é o terceiro termo? x2 mais a razão. Quem é o primeiro? É o x2 menos a razão.
Por que essa maneira aqui é interessante? Porque se você for analisar a soma das raízes, nesse caso, a soma que é dada por menos b sobre a vai ser x2 menos r mais x2 mais x2 mais r. Isso aqui é menos b sobre a. E o b aqui no caso é menos 12. Então vou ter menos 12, que é 12, sobre o a, que é 4. Só que aqui, mais r menos r cancela, e nós vamos ter aqui então, continuando aqui em cima. Opa, chegou lá. Eu tenho que 3x2 é igual a 3x2 igual a 1. Eu sei que essa informação poderia ser obtida através da soma dos coeficientes, que vai dar 0, 1 é raiz e tal. Mas, utilizei Girard. E aí você sabe, encontrou uma raiz? Faz brilho. Você tem aqui 1 é raiz. 4 menos 12, 11 e menos 3. Vamos fazer brilho. Copio o primeiro. 4 vezes 1, 4. Menos 12, menos 8. Menos 8 vezes 1, menos 8 mais 11, 3. 3 vezes 1, 3. Menos 3, 0. Eu já sabia disso. Agora eu tenho aqui os coeficientes de uma equação de segundo grau. Eu vou resolver. 4x² menos 8x mais 3 igual a 0. E eu vou ter x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de 64 menos 48, vai dar 16. A raiz quadrada disso aqui vai dar 4. Então eu vou ter sobre 2 vezes a. 2 vezes 4, que é 8. Tenho 8 mais 4, 12, sobre 8, que é 1,5. E tenho 8 menos 4, que é 4 sobre 8, que é meio. Se você analisar aqui, as raízes, de fato, elas estão formando uma progressão aritmética. As raízes são meio. As raízes são meio, 1 e 1,5. E elas estão formando aqui uma progressão aritmética de razão meio, de fato. Ok? Então, aqui o exemplo número 2. Vamos para o próximo. Exemplo número 3. As raízes da equação abaixo estão em progressão geométrica. Então, a ideia é muito parecida, só que aí formando uma PG. Vou chamar as raízes de x1, x2 e x3. É uma opção. x1, x2, x3 é uma opção. Agora, não vai ajudar a escrever assim e tentar utilizar a PG. Então, a progressão geométrica, lembrando também, é uma sequência numérica na qual, para sair de um termo e chegar no próximo, você tem que multiplicar por algum número. Então, você poderia pensar que as raízes, para tentar usar a ideia de PG, são x1 vezes a razão, que eu vou chamar aqui de Q, e x1 vezes a razão de novo, vezes a razão ao quadrado. Só que essa maneira de escrever também não é muito interessante. Talvez seja interessante pensar no segundo termo aqui. O segundo termo. Quem que é o terceiro? É o segundo vezes a razão. Quem que é o primeiro? É o segundo dividido pela razão. Por que essa maneira é interessante? Por causa do produto. Se você pensar no produto das raízes, você tem x2 sobre q vezes x2 vezes x2 vezes q. Vai dar o produto, que é quem? Termo independente dividido por A. D dividido por A. Qual o grau da equação? O grau 3, então, é negativo. Q dividido por Q dá 1. E eu fico, então, aqui com o seguinte. O produto das raízes fica x2 ao cubo é igual ao termo independente, que nesse caso é menos 2. Menos 2 fica mais 2 dividido por coeficiente dominante, que é 2. Que número real ao cubo dá 1? O próprio número 1. Eu sei, novamente, esse número poderia ter sido encontrado através da soma dos coeficientes, que dá 0 e tal, mas usei aqui progressão geométrica e relações de Girard. Faço o Breuer-Ruffini e descubro as raízes. Número 1 aqui, 2... menos 7, observe que a soma desses coeficientes realmente está dando 0. O número 1 é raiz. Tá?
Copio primeiro, 2, 2 vezes 1, 2, menos 7, menos 5, menos 5 vezes 1, menos 5, mais 7, 2, 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. Beleza, eu já sabia daquilo, vou resolver aqui. 2x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a 0. Por Bhaskara eu tenho menos b, mais ou menos 25, menos 16 a 9, raiz quadrada de 9, 3, sobre 2a. 5 mais 3, 8, sobre 4, 2. 5 menos 3, 2, sobre 4 meio. Observe que as raízes realmente formaram uma PG de razão 2. Meio, 1 e 2. Tá ok? Esse 1 ficou feio, melhorou agora. Nota 10. Último exemplo. Determine a soma das raízes não reais. A soma é menos b sobre a. Soma de todas as raízes. Aqui eu tenho 4. Será que são todas não reais? Não sei. Vamos fazer uma análise aqui. Eu vou tentar chutar divisores de 2 para ver se eu acho alguma raiz. Chutaria mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Vamos começar lá. Ficou feio aquele 2, mas tudo bem. Vamos embora. Vamos para o Breu Ruffini com o 1. Você sabe que o 1 é o mais fácil aqui que tem. Vamos ver. Tomara que a soma dos coeficientes dê 0. 1, menos 3, mais 3, menos 3 e 2. A soma menos 6 mais 6 dá 0, 1 é raiz. Vamos lá então. Copio o primeiro. Menos 2 aqui. Menos 2 vezes 1, menos 2 mais 3, 1. 1 vezes 1, 1, menos 3, menos 2, vezes 1, menos 2, mais 2, 0, já sabia. A soma dos coeficientes agora não dá 0 mais, 1 não é mais raiz, eu vou tentar aqui o número 2. Copio o primeiro, 1 vezes 2, 2, menos 2, 0, 0 vezes 2, 0, mais 1, 1, 1 vezes 2, 2, menos 2, 0. Beleza, cheguei nos coeficientes de uma equação de grau 2. x² mais 1 igual a 0, vou resolver x² igual a menos 1, x igual a raiz de mais ou menos raiz de menos 1, que é mais ou menos i. Vale o número complexo, vale seu conjugado, duas raízes aqui, mais duas raízes aqui, são 4 raízes, encontrei. A soma das raízes não reais. A soma das raízes não reais ficou feio, gente. Melhor apagar, viu? Apagar isso aqui. Esse das aí também. O soma até que sobrevive. Soma das raízes não reais. Nesse caso vai ser menos i mais i, que dá 0. Você poderia obter isso também a partir daqui, ó. Vou até mudar de cor, viu? Você poderia obter daqui, ó. Ah, eu percebi que as raízes são não reais. Não vou nem calcular, porque a soma... Essa equação de segundo grau tem raízes não reais. Eu percebi aqui. Percebi no cálculo do delta. Desculpa fazer a setinha aqui. Mas a soma... A setinha ficou feia. A soma é menos b sobre a. E eu percebi que elas são não reais, então vou fazer menos b, que é menos 0, dividido por 1, que é 0. Poderia calcular a soma sem saber quais são as raízes. Tá ok? Então, é isso aí. Valeu!